No dia de ontem, no canal News Now, tivemos o Sr. Deputado Pedro Frazão com a ex-deputada do Bloco de Esquerda, Joana Mortágua, porque, como sabem, Joana Mortágua não foi eleita, o Bloco de Esquerda ficou reduzido a 1/4 daquilo que era na anterior legislatura, e estiveram a debater sobre a atual situação política, trocaram aqui algumas ideias sobre a nova configuração parlamentar, vamos dizer assim, e vamos ver este excerto de debate que eu acho que é bastante interessante entre o deputado Pedro Frazão e a Joana Mortágua, que foi um debate particularmente quente. Antes de iniciar este vídeo, gostava apenas que respondessem a um questionário que está no comentário afixado deste vídeo sobre a liberdade de expressão na União Europeia, promovido pelo Partido Europeu do Chega. Foi-me pedido que divulgasse esse questionário e divulgo com muito gosto. Peço-vos que preencham, não vai levar muito tempo e é importantíssimo. Façam, por favor, esse favor e preencham, que vamos precisar da vossa ajuda. E, portanto, vamos ver, meus caros, esta intervenção e esta troca de ideias. O governo ainda nem tomou posse e já está envolvido no escândalo de corrupção. Porque o escândalo de corrupção que hoje saiu nas notícias relativamente ao José Maria Bravo, ao José Maria Bravo e ao escândalo dos... O financiador do Chega. Exatamente, e ao escândalo dos helicópteros e das compras... Não é dirigente do Chega, ao contrário de Robles, que era vosso dirigente. Posso acabar? Pode. O José Maria Bravo, que é um dos empresários ligados ao escândalo de corrupção, putativo escândalo de corrupção sobre compras públicas de helicópteros, é um dos grandes financiadores e angariadores do Chega. E, portanto, nisso o Chega está a cumprir aquilo que prometeu. Que é, ainda o governo não tomou posse e já está a imitar o governo. Já tem um escândalo de corrupção em cima. Não, o escândalo de corrupção é com o ministro Leitão Amaro, não é com o Chega. Essa personagem, esse é o problema do governo. Essa persona que indicou foi financiador do Chega, mas não é dirigente do Chega. Nem sequer tem nenhuma responsabilidade dentro do Chega. E, portanto, um partido político, como a Joana sabe muito bem, um partido político não tem capacidade de negar financiamentos. Os financiamentos são livres e são até bastante transparentes. Mas ele é angariador. Não é angariador. Sabe o que é anedótico? Um senhor que anda a telefonar para pessoas em nome do Chega a pedir dinheiro, há alguma relação a ter com André Ventura. Sabe o que é anedótico? Não, esta ideia de forçarmos as relações, porque eu não sei se sabem, mas neste momento temos por aí um escândalo que envolve a família de Leitão Amaro. Acho que, pelo menos até à data do que eu tenho lido, ainda está numa fase muito embrionária, mas pelo que se fala, Leitão Amaro terá a sua família envolvida num possível, hipotético, alegado escândalo de corrupção, nomeadamente associado à compra de helicópteros com dinheiros públicos, se não me falha a memória. É uma coisa assim deste género. Qual é que é a questão? Temos uma pessoa que está alegadamente envolvida, ainda não condenada por nada, independentemente de estar ou não envolvida, ainda ninguém foi condenado por nada. Isto é muito recente, é como eu digo, está num estado embrionário, mas estamos a falar de uma pessoa chamada José Maria Bravo, que pelos vistos financiou o Chega, portanto é uma pessoa que financiou o Chega. Eu gostava que a Joana Mortágua explicasse o que é que se deveria fazer em relação a um financiador que não tem qualquer tipo de cargo no Chega. Ou seja, quando o Chega tem alguma pessoa envolvida com um possível caso, seja ele de que natureza for, André Ventura pode tomar a atitude de afastar essa pessoa do partido. Pelo que se sabe, este senhor, apesar de ser financiador, não é militante. Pelo que se diz, eu ainda não sei, sinceramente, nem sei onde é que isso se pode verificar, mas eu tenho a certeza absoluta que as notícias já teriam tornado público se este senhor fosse militante. Mas, efetivamente, este senhor não ocupa nenhum cargo dentro do partido. Ou seja, na verdade, o que é que André Ventura pode fazer em relação a este caso, partindo do pressuposto que este senhor é que é condenado por alguma coisa? O que é que se faz? Diz-se assim, bom, o dinheiro que este senhor nos deu até agora, vamos pegar nele e devolvê-lo a este senhor. Bom, ninguém sabia, na verdade, desta situação até ao dia de hoje. E, portanto, o financiador não ocupando nenhum cargo dentro do Chega, André Ventura não tem muito o que fazer sobre esta situação. Mas como é óbvio que Joana Mortágua, ex-deputada, porque como sabem, digo mais uma vez, é importante que isto se diga, não foi eleita, Joana Mortágua obviamente que tinha que associar esta situação ao Chega, quando o Chega não tem nada a ver com o assunto. Qualquer pessoa pode fazer uma doação de cêntimos a milhares de euros ao Chega. Qualquer pessoa. Não precisa de ser militante, não precisa de ser simpatizante. Aliás, lembro-me, por exemplo, de uma coisa que percorreu a internet durante alguns dias. Há uns tempos atrás, o
o Miguel Milhão, que como sabem não é propriamente um simpatizante esquerdista, doou dinheiro ao Bloco de Esquerda em tom de paródia. Eu não sei se essa doação foi efetiva, mas ele podia fazê-lo. Ou seja, Miguel Milhão, que critica o Bloco de Esquerda com tanta frequência, em tom de paródia, doou dinheiro ao Bloco de Esquerda, segundo me lembro. E, portanto, é para perceberem que não é preciso ser simpatizante, tão pouco militante, tão pouco ter um cargo de relevância dentro do partido para se fazer uma doação. Se depois se descobre que esta pessoa está envolvida em determinado caso, bom, a justiça que faça o seu percurso e se houver razão para isso que se condene este senhor. Agora, não se envolva o Chega com uma pessoa independente que faz doações pela sua livre vontade. O Chega não tem nada a ver com isso, quer dizer. Mas enfim, e mesmo Leitão Amar, pelo que se sabe, até à data não tem nada a ver com o assunto. Estamos a falar de familiares de Leitão Amaro. Agora, se descobrir alguma influência dramática por parte de Leitão Amaro em relação a determinados negócios que possam envolver a sua família, aí sim, mas pelo que se sabe, Leitão Amaro até à data não tem nada a ver com o assunto. Gosto de falar na posse de todos os factos e pelos vistos Leitão Amaro até à data não tem nada a ver com o assunto, e neste assunto em específico Leitão Amaro pediu escusa. Portanto, até à data não há nada a apontar a Leitão Amaro. Temos a família do próprio envolvida, mas caramba, Leitão Amaro não é responsável pelos atos da sua família. Se vier a saber que Leitão Amaro tem culpa de alguma coisa, aí sim, então, avançar para algum processo, ou o Ministério Público, ou a Polícia Judiciária, seja quem for, dependendo da natureza desse processo, e que se faça cumprir a lei e que se façam cumprir penas, porque é para isso que a justiça cá está. E, portanto, a Joana Mortágua bem quer associar o Chega a este escândalo, mas nem as televisões portuguesas fizeram isso porque não tem qualquer tipo de lógica. Mas como é óbvio que a Joana Mortágua faria este circo em direto. Talvez seja por isso que já não está no Parlamento português. Anedótico foi Francisco Louçã dizer que íamos ter. Anedótico foi Francisco Louçã dizer que íamos ter uma Ministra das Finanças, que íamos ter uma Ministra das Finanças chamada Mariana Mortágua, ou então o Louçã, o Rosas e o Fazenda, a dizer, dito pela sua irmã gêmea, líder do seu partido, que ia atropelar os deputados do Chega na Assembleia da República. Afinal, quem foi atropelado foram todos os deputados do Bloco de Esquerda. E sabe o que é que também é anedótico? Foi quando uma vez, quando o Chega abandonou o Parlamento em protesto, não houve nada melhor que os deputados do Bloco de Esquerda soubessem dizer, pela voz de Fábio Figueiredo, que se respirava melhor. Pois agora eu digo-lhe na cara, agora é que se vai respirar melhor no Parlamento. Portanto, quando quiser falar de anedotas, ponha um espelho à frente do seu partido antes de falar do Partido Chega. Porque não há, o Chega é inatacável. Não acabei, porque o Chega é inatacável. Eu vou bebendo água. O Chega combate a corrupção. O Chega combate a corrupção. Essa é a nossa bandeira primordial. Não é menos lá dentro, porque sempre que nós tivemos um caso, expurgámos o caso, qualquer caso de ilegalidade dentro do Chega foi imediatamente expurgado pelo Chega. E nós sabemos se isso vai ser feito em relação a este financiador e angariador de donativos. Pedro Mourinho, este financiador nem sequer sei se ele é militante do Chega, mas ele não é dirigente do Chega, não tem nenhuma responsabilidade do Chega, nem contribui. Mas em nome de André Ventura. Mas Joana, por amor de Deus, está a ser desonesta intelectualmente. Quantas pessoas é que podem fazer telefonemas em nome de qualquer outra pessoa e isso ser verdade? Está a ser desonesta. E este escândalo está ligado, sim, ao governo, ao ministro Leitão Amaro. É verdade. Portanto, a Joana, se quisesse ser séria, devia ligar este escândalo a quem de facto é detentor das empresas e não ao Partido Chega. Não vem com um botão para desligar, não? Não tenho botão para desligar porque eu não me calo. Eu sei que a Joana gostava que eu me calasse. Já agora também lhe digo que a prisão perpétua não compara o Chega, não compara Portugal com a Arábia Saudita, como tinha dito. Compara com o Reino Unido, com os Países Baixos, com a Itália, com a Alemanha, com a França, com a Suécia, com a Noruega, com a Dinamarca, com a Finlândia, com a Suíça, com a Bélgica, com a Áustria, com a Espanha, todos os países que têm prisão perpétua. Portanto, antes de falar da Arábia Saudita, informe-se e fale dos países da Europa que estão bem mais próximos de nós. Bom, meus caros, esta foi a troca de ideias um bocadinho mais intensa. Gostava apenas de deixar mais algumas notas sobre a questão deste escândalo. Vou deixar que a justiça faça o seu caminho e que condene quem tiver que condenar, e cá estarei se houver algum tipo de envolvência, mas não é o caso. O Chega não está envolvido em nada desta situação, porque o financiador do Chega não tem qualquer tipo de vínculo ao partido, tampouco um vínculo significativo, nomeadamente tendo algum cargo de relevância dentro do partido. A Joana Mortágua sabe perfeitamente disso. Não há nenhum tipo de registro que associe este senhor do ponto de vista de alguma prestação de serviço ou negócio
negócio com o partido e, portanto, este senhor não ganha rendimentos do partido, este senhor não tem nenhum cargo, nem sequer se sabe se ele é militante, mas associá-lo ao Chega porque ele doou dinheiro ao Chega, bom, então se calhar também posso eventualmente, eu sei que eles não gostam, eu também sou pró-vida, sou contra o aborto, mas então se calhar podemos associar a causa pró-vida do Miguel Milhão ao Bloco de Esquerda, porque o Miguel Milhão também foi financiador do Bloco de Esquerda, segundo se sabe, nem sei se esse dinheiro chegou a entrar, se não, mas enfim, para o caso é este tipo de associação que se pode fazer. Então o Bloco de Esquerda é contra o aborto. Eu da minha parte fico feliz, ainda bem que sou contra o aborto, mas então se o financiador independente que não tem qualquer tipo de cargo dentro do partido pode ditar aquilo que são as agendas ou aquilo que é a forma de estar do partido, então o Miguel Milhão, no caso, também terá tornado o Bloco de Esquerda pró-vida, se for esse o caso. Eu compreendo que a Joana Mortágua não goste do que estava a ouvir com o seu deputado Pedro Frazão, mas ficou reduzido a 1/4 daquilo que era na última legislatura e espero que na próxima legislatura acabem por sair do Parlamento, porque falta não fazem nenhuma. Fabián Figueiredo, na altura, acabou por dizer que se respirava melhor no Parlamento, que é uma falta de respeito enorme, mas agora respira-se. O ar dentro do Parlamento agora até deve estar mais agradável, deve estar mais fresquinho. Mas enfim, estes partidos à esquerda, nomeadamente o LIVRE, têm proximidades a um grande financiador húngaro chamado George Soros, mas sobre isso não há uma palavra nas televisões portuguesas. Não há partido com o financiamento mais transparente do que o Chega, pode ser consultado da forma que quiserem, têm acesso ao site, têm acesso a tudo. Se não querem ir ver esse mesmo financiamento e se preferem associar ao partido a atos de uma pessoa independente que decidiu, por livre e espontânea vontade, doar dinheiro ao Chega, então estão a ser desonestos intelectualmente. É que isso é um percurso que nem as televisões portuguesas fizeram, mas claro que a Joana Mortágua iria fazer. Joana Mortágua tem que compreender que fazer telefonemas e ter um vínculo ao partido são coisas distintas. Este senhor até pode ter chamado aos amigos, pode ter ligado aos amigos para dizer não, financiem o Chega, enviem dinheiro para o Chega. Isso não vincula este senhor ao Chega. Isso não lhe dá um cargo de relevância, não lhe dá um cargo de decisão. Podem querer associar todo o tipo de escândalos que existam ao Chega. Agora, um financiador é livre, faz aquilo que bem entende. Se quiser doar dinheiro, doa. Se não quiser, não doa. Podemos fazer este percurso, como eu disse há bocadinho. Miguel Milhão doou dinheiro, então o Bloco de Esquerda é pró-vida. Não é o caso. Vocês compreendem esta comparação e acho que era relevante de fazer esta reação a este certo do debate. Mas enfim, meus caros, basicamente era isto que eu tinha para partilhar. Foi um debate um bocadinho mais intenso que eu achei que era digno de ser ouvido e deixar aqui algumas notas sobre este mais recente escândalo que envolve a família de Leitão Amaro. Não envolve o próprio até à data, portanto não há muito a dizer do ponto de vista político, do ponto de vista judicial. Vamos deixar este processo percorrer o seu caminho, que ainda está numa fase muito embrionária. Quando soubermos de mais novidades, cá estarei para comentar. Se o Chega por alguma razão estiver envolvido, coisa que eu acho que não está, segundo os dados que estão disponíveis até à data, eu já falei de escândalos do Chega no passado, as coisas são o que são. Eu acho é que mais importante do que os escândalos é a reação do líder, e se André Ventura gerir bem esta situação, é isso que é importante. E portanto, como não há envolvência do Chega até à data, acho que a Joana Mortágua está só a fazer propaganda política e vai precisar de fazer muito, até porque neste momento a sua irmã está sozinha no Parlamento português. E portanto, era isto, meus caros, que eu tinha para partilhar. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado, peço-vos só o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.